Gostaria de aproveitar alguns momentos esta noite para compartilhar com vocês algo que está contido no Salmo 2, um aviso para todas as nações da terra. Ele diz no Salmo 2: "Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão?" Em outras palavras, por que estão tramando contra Deus? Por que estão se enfurecendo contra o Todo-Poderoso? O que os leva a pensar que podem derrotar Deus? Se lermos mais adiante no Salmo 2, seremos informados sobre o destino final desses, pois no versículo 9 diz: "Tu os quebrarás com vara de ferro." E no versículo 12 diz: "Beijai o Filho, ó insensatos, pois ele vos fez insensatos." Assim, sugiro que o destino final daqueles que se opõem a Deus é a insensatez e a destruição. Quero também sugerir que, entre nós hoje, há aqueles que se enfurecem contra Deus. Permita-me acrescentar rapidamente que, quando diz aqui no Salmo 2, as nações se enfurecem, não significa que cada pessoa em cada nação está se enfurecendo contra Deus. Não, temos pessoas boas nos países do mundo, temos pessoas piedosas em todas as nações, graças a Deus. Mas há um elemento em nossa sociedade hoje, em muitas sociedades, que se opõe a Deus. Por que se enfurecem contra Deus? Vamos olhar o significado da palavra enfurecer-se no Salmo 2. A palavra hebraica usada aqui para enfurecer-se é afa, que significa estar zangado, ferver de raiva ou resfolegar como um boi selvagem. Então, estão zangados com Deus, estão fervendo de raiva contra Deus, estão furiosos com Deus. Dizem: "Deus, por que fazes as coisas que fazes? Por que não recuas? Por que tens algo a dizer sobre como vivemos? Por que tens algo a dizer sobre nossa moralidade? Por que tens algo a dizer sobre nosso estilo de vida? Por que deveríamos te temer?" Mas o salmista responde a essa pergunta por nós. Ele diz no versículo 6: "Todavia, não fostes vós que escolhestes a ele, o Senhor vosso Deus, mas foi Deus que vos escolheu e disse: Vós sois meu povo." A resposta é simples. A razão pela qual essas nações se enfurecem contra Deus é porque rejeitaram Deus, rejeitaram seus caminhos justos, rejeitaram suas leis morais e disseram: "Faremos o que quisermos, iremos por nosso próprio caminho, viveremos como quisermos, não nos importa o que Deus pensa, vamos fazer as nossas coisas." Essa é uma razão pela qual essas nações se enfurecem contra Deus, mas acredito que há outra razão. Acredito que outra razão pela qual nações e indivíduos se enfurecem contra Deus é porque nunca realmente o conheceram. Muitas vezes, quando as pessoas estão zangadas com Deus, é porque nunca realmente experimentaram Deus, não conhecem Deus, não entendem quem Deus realmente é, e assim zombam de Deus, riem de Deus, caçoaram de Deus, blasfemam contra Deus, amaldiçoam Deus, dizem coisas terríveis sobre Deus, mas é só porque nunca realmente experimentaram Deus. Em João capítulo 8, encontramos Jesus conversando com alguns líderes religiosos de seu tempo, e eles diziam: "Não somos do mundo", disse Jesus. "O príncipe deste mundo está vindo, e ele já veio no batismo de João, no qual vós mesmos fostes batizados. Não ele foi batizado por ele? E ele não era do mundo, nem eu disse que era. Ele não era do mundo, mas aquele mundo não o conheceu." O que isso significa? Qual é o significado disso? Bem, o significado é este: que os líderes religiosos que estavam ali ouvindo Jesus, embora fossem judeus, filhos de Abraão, o povo escolhido de Deus, o líder do povo de Deus, não eram do mundo porque não conheciam o príncipe do mundo, não conheciam Satanás. E eles disseram: "Quem é o príncipe deste mundo?" E Jesus disse: "É aquele que estava no jardim com Eva, é aquele que tentou Davi, é aquele que tentou Jesus no deserto." E eles disseram: "Não somos do mundo." E Jesus disse: "Bem, se não fossem do mundo, então não estariam tão zangados comigo, porque o mundo não o conhece. Não estariam tão enfurecidos comigo, não estariam tentando me matar,
mas o tempo está chegando e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, qual é a solução para esse problema? Como podemos nos impedir de nos enfurecermos contra Deus? Como podemos nos impedir de sermos preenchidos pelo espírito da era, o espírito do mundo, o espírito do anticristo? Bem, a resposta é simples. Se queremos evitar essa fúria contra Deus, se queremos evitar essa oposição a Deus, se queremos evitar essa insensatez que levará à destruição, então devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Devemos conhecer Deus, devemos experimentar Deus, devemos passar tempo com Deus, devemos ouvir Deus, devemos ler a palavra de Deus, devemos orar a Deus, devemos cantar os cantos de Deus, devemos confiar nas promessas de Deus e amar o povo de Deus. Quando o povo de Deus anda com Deus, tornam-se mais como Deus, e quando se tornam mais como Deus, não serão como o mundo, não agirão como o mundo, não pensarão como o mundo, não falarão como o mundo, e não adorarão como o mundo. Agora, não estou sugerindo que nós, como crentes, seguidores de Jesus Cristo, estaremos sem perseguição. Claro que não. 1 Pedro nos diz que todos nós que somos seguidores de Jesus Cristo sofreremos perseguição. E claro, se nos identificarmos com Jesus Cristo, se nos levantarmos por Jesus Cristo, se pregarmos Jesus Cristo, se adorarmos Jesus Cristo, então claro que o mundo nos odiará. Jesus disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de vos odiar." Mas não somos chamados a ser odiosos, não somos chamados a ser vingativos, não somos chamados a ser anguros, não somos chamados a ser amargos, somos chamados a ser amorosos, somos chamados a ser gentis, somos chamados a ser compassivos e, acima de tudo, somos chamados a ser obedientes. Então, amigo, se você não quer se enfurecer contra Deus, se não quer ser insensato, se não quer ser destruído, então conheça Deus, experimente Deus, veja Deus, ouça de Deus, passe tempo com Deus, leia a palavra de Deus, ore as processas de Deus, cante os cantos de Deus, confie nas promessas de Deus e ame o povo de Deus. Permita-me lembrá-lo disto: o amor de Deus é a maior força no universo. Nada pode detê-lo, nada pode impedi-lo, nada pode contê-lo. O amor de Deus é a maior força no universo. E se você tiver esse amor de Deus no seu coração, então nunca se enfurecerá contra Deus, nunca se oporá a Deus, nunca se rebelará contra Deus, nunca se envergonhará de Deus, nunca negará a Deus, nunca rejeitará a Deus. Você servirá a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. Então quero deixá-lo com isto: o amor de Deus é a maior força no universo, e ele conquistará todas as coisas. E se você estiver cheio do amor de Deus, então não se enfurecerá contra Deus. Em vez disso, você servirá a Deus. Até a próxima. Deus o abençoe e lembre-se, Jesus o ama. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor de Deus hoje.